Vamos lá. Fábio Azevedo, é verdade que o Vasco está interessado na contratação do jogador Igor Coronado? Eu desconheço, não ouvi. O que tem na agulha é o Manuel Capasso. Por que o Manuel Capasso ainda não chegou ao Rio de Janeiro, Azevedo? Eu respondo. Faltam ainda a troca de documentos dos clubes, essa burocracia, para que ele venha para o Brasil com todos os documentos e não fique aqui esperando os documentos. Então, quando houver a troca da papelada dessa contratação, ele virá para o Brasil. Ah, mas dá tempo de inscrever para o estadual? Sim. O regulamento do campeonato estadual indica que até o penúltimo dia anterior ao início da semifinal você pode inscrever o jogador. Então ele pode chegar semana que vem e já para o clássico com o Fluminense ficar à disposição, porque ele estava treinando, fazendo pré-temporada com o Atlético Tucumã, pode ficar à disposição do Barbieri, quem sabe, para o clássico com o Fluminense no outro domingo, não agora, porque o Vasco joga terça-feira com o Nova Iguaçu lá em Brasília e depois no outro domingo com o Fluminense e na quinta-feira o clássico com o Botafogo, que está atrasado, que era da terceira rodada, antes do Carnaval. Aí para o Carnaval e volta na sequência. Mas quem sabe, quando o Fluminense não tem esse reforço aí no banco. Boa. O Felipe tá mandando. Vocês acham que resolveu o problema onde os pontas e laterais faziam a mesma função e se atrapalhavam? O que você acha, Edmundo? Eu acho que o Fábio foi muito feliz, né, quando ele observou que, ao invés de estarem abertos, né, o Mita e o Lucas Piton, eles vinham por dentro, como meias, assim, né? E depois, no desenvolver do jogo, eles ou faziam a ultrapassagem ou entravam pelo meio como meias ou fazendo as tabelas ali com os seus companheiros de ataque. Eu gostei muito disso, né? Gostei muito. Esse comportamento ele tem que ser repetido de forma exaustiva para que haja um entrosamento, né? E isso saia de forma orgânica. Eu acho que foi muito positivo, sim. E aí, Fábio, o que você achou disso? Eu gostei. Foi o que me surpreendeu ontem no jogo, realmente, foi esse posicionamento. E através desse posicionamento, jogadas foram criadas. O Edmundo mesmo lembrou que o primeiro chute foi do Jair numa tabela com o Puma Rodrigues. Puma na direita, o Jair toca para o Puma volta nele. E ele estava dentro da área. Depois, outras jogadas se desenvolveram, até o gol do próprio Piton é uma jogada do Figueiredo com ele. Então, eu acho que isso é interessante. E imagino que o Barbieri vá trabalhar outras variações, porque, claro, daqui a pouco o Vasco fica marcado. Eles jogam assim, os laterais não abrem, vão fazer, já começa a botar a dobra de marcação, já dificulta. E é claro que ele vai ter um repertório para poder oferecer aos adversários. Falar assim, veio pronto para isso. Não, já tem uma variação. Ontem foi uma variação do que a gente não viu contra o Volta Redonda. O técnico do Resende, claro que viu o jogo, esperava os dois laterais abertos, os dois pontas da mesma linha, fazendo aquela que eles se atrapalhavam, né? Como disse aí o nosso internauta. Ontem não, já foi diferente, o que já dificultou a marcação. Aliás, o Luiz está mandando essa mensagem, mas eu já vi várias pessoas mandando o Arthur. O Arthur, ex-Grêmio, tá lá. A Juventus quer emprestar ele, não jogou no Liverpool. Não, ele tá no Liverpool. Ele tá no Liverpool, então parece que jogou pouquíssimos minutos e provavelmente deve sair de lá daqui a pouco. É um cara que acho que não dificultaria para liberar, só que o difícil é trazê-lo para o Brasil. Ele querer vir ganhar menos do nada, né? E, gente, uma coisa que vai ter toda a live aqui, até chegar um camisa 10, um cara. A cereja do bolo. Meu pai do céu, como perguntam da cereja do bolo. Fábio Azevedo, ajuda eu, Edmundo, aí, cara. Quem vai ser essa cereja, cara? O que tá acontecendo, bicho? Cara, eu acho que essa cereja do bolo, o camisa 10, um grande nome, ele não vem para o estadual. Eu acho que ele só vem para o brasileiro. E talvez na metade do ano, a não ser que pinte uma grande oportunidade. Mas assim, gente, se a gente parar para olhar, quem é um camisa 10 que está aí no mercado que você podia ir atrás? Ah, vai contratar o Veiga. Vamos falar a realidade. O que é? Dá para comprar o Arrascaeta? Dá para comprar o Veiga? Dá para comprar quem? Assim, quem é um camisa 10 que está possível no mercado? Não é fácil. Não é fácil. Então, quem tem, pede caro. Oi, Ed. A minha resposta é bem simples. A gente precisa primeiro fazer o bolo, para depois pôr a cereja. Eu acho que isso aí resume um pouco, porque eu acredito no que você está dizendo. Vasco tem, né, pelo menos a 777 prometeu investimento de cerca de 100, 120 milhões todo ano em aquisição de jogadores. Nesse período, nessa primeira investimento, foram diluídos. Foram contratados aí
10 jogadores, se vier, vem mais 2, 3 ou 4, foram diluídos. O ano que vem, se esse bolo estiver pronto, você tem 120 milhões para contratar pontualmente. Fica muito mais fácil trazer um jogador de nome que a torcida tanto espera. Eu acho que o mais importante nessa temporada é fazer um campeonato brasileiro tranquilo, sem susto. E quando eu falo isso, eu falo de meio de tabela, 10º colocado. E aí você ganha 2 jogos, sei lá, vou chutar aqui, é que a gente dá exemplo, as pessoas ficam chateadas, mas sei lá, ganha do Inter fora, ganha do Red Bull em Bragança, estou chutando um exemplo. Sim. E belisca uma 8ª colocação, de acordo com o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, a Libertadores pode chegar até a 7ª, 8ª colocação, como tem acontecido nos últimos anos. Então, cara, esse eu acho que deveria ser o desejo do torcedor vascaíno quando bater dezembro de 2023. Caramba, temos um time. Agora vou pontualmente trazer o cara diferente, que seria aí, no caso, a cereja do bolo. Porque remontar, né, o Gui, Edmundo e amigos, um time todo ano não faz nenhum sentido. Você mandar 15 embora, trazer 15 de volta. Ano que vem... Aí é falta de planejamento, né? Se começar no ano que vem, acontecer isso de novo. Né? Você no ano que vem vai trazer uns 5 jogadores, porque talvez 1 ou 2 recebam proposta, possam não ter, 2 não tenham ido tão bem, você traz 5. Aí no ano de 25, você traz 2. E assim vai diminuindo, porque o teu time vai tendo longevidade. Eu sempre digo isso, o torcedor às vezes fica aborrecido, até recebi no grupo hoje, Fábio, não fica falando do Flamengo o tempo todo, não é do Flamengo só, é do Palmeiras, por exemplo. Os times que estão brigando na parte de cima de todos os campeonatos, eles estão fazendo elencos de muitos anos. Vai mudando uma peça ou outra, mas não muda 10, 15 peças a cada temporada. Porque não vira time, não faz um time ser campeão, salvo um aborto da natureza, fazer um time ser campeão. Eu conto essa história, que no ano passado nós estávamos nos escritórios do Ricardo Rocha e o Luiz Castro chegou. A gente chamou, ele sentou-se à mesa, bateu um papo, uma figura extraordinária, de um papo de altíssimo nível, e ele falava da dificuldade dele naquele momento, com tantos jogadores que chegaram para formar um time. E ele falou, estou com 33 jogadores. É difícil dar treino com essa quantidade. Eu falei, professor, mas qual é o número que o senhor acha interessante? Olha, 24 e mais os goleiros, porque aí eu não fico com muita gente de fora. Quando eu precisar, eu pego um garoto, senão eu tenho que administrar um time inteiro de fora. É muito difícil. E o Botafogo, o John Textor, sempre falou isso. Era ficar na primeira divisão. Foi até a última rodada, quase foi a Libertadores, dependia dele. Se o Vasco chegar assim no fim do ano, o torcedor não pode achar que foi uma temporada perdida, porque estará voltando a um mercado sul-americano, que é através da Sul-Americana. Então, assim, conquistas são gradativas, mas insisto no meu pensamento. O Vasco ganhou tempo. Talvez alguns clubes tenham levado 5, 6 anos, o Vasco vai levar talvez a metade fazer, se fizer um bom trabalho, a bola entrar, tudo for acontecendo como está caminhando, a gente talvez em 2 anos esteja figurando onde alguns clubes levaram 5, 6 anos. Exato, e é por isso que eu digo, cara, é um trabalho médio e longo prazo, não tem... o Vasco já falou, já botou meta de valores que vai gastar por ano, 120 milhões, e se entrar mais ativo, como entrou do Andrei, aumenta isso, então gastou 120 milhões para contratar 12, é simples a conta. Ano que vem, peraí, precisa de 3 para ajuste, aí aumenta muito o aporte nos jogadores melhores, e aí sim começa um trabalho, escadinha, né? Aí começa a crescer cada vez mais.